canal Concurseiro da NASA, o canal de educação e desenvolvimento que mais cresce no Brasil, graças ao apoio de todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no canal e já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal para ajudar cada vez mais o nosso canal a trazer, levar informação, conteúdo para concurseiro, conteúdo para crescimento pessoal, aulas gratuitas, mentorias, tudo que for relevante para o universo dos concursos e das oportunidades que venham aparecer até nós, tá? De concurseiro para concurseiro. Vamos lá para mais uma aula aqui do canal, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode acertar o X, tá? Em questões de raciocínio lógico. Recentemente nós tivemos grandes concursos como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e sempre cai em questões de raciocínio lógico, matemático. Muita gente tem bastante dificuldade para resolver questões como essa. Já pensou se você gabaritasse essas matérias, com raciocínio lógico, como estatística e etc., isso ia te colocar em vantagem em relação a muitas pessoas. Então, a nossa aula de hoje vai ter esse tópico como foco principal na nossa aula, que são os conectivos lógicos, e a gente vai analisar o que é mais importante, né, você entender sobre este assunto, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Ok, primeiramente eu quero mostrar para vocês o nosso cronograma de aulas que nós iremos dispor aqui no canal, né, nas próximas semanas, onde nós vamos trabalhar, né, alguns desses tópicos, pois são os tópicos, né, os principais tópicos que caem aí na parte de raciocínio lógico matemático. Introdução à lógica, lógica proposicional, tabela verdade, funções, gráficos, porcentagem e regra de três. Isso aqui é conteúdo básico que o aluno concurseiro precisa dominar, né, digamos assim, para que ele possa sair bem em provas de nível fundamental, nível médio, nível superior, certo? Então, em resumo, esse aqui é um preâmbulo dos assuntos que nós iremos abordar aqui no canal nos próximos dias, tá? Então, aqui, ó, nossa aula de hoje, introdução à lógica, tá? Vou falar um pouquinho de lógica para vocês, a parte aqui histórica, tá? Para que vocês compreendam o que é a lógica, como é que ela se desenvolveu e por que ela é importante nos dias atuais, por que nós precisamos aprender esse conteúdo. Então vejamos aqui, ó, a lógica é um ramo da filosofia e da matemática e estuda os princípios e métodos de argumentação. Então veja, assim como na filosofia, assim como na matemática, o argumento ele pode ter algum valor. Por exemplo, quando você propõe uma solução, digamos assim, você tem um problema e você precisa resolver, e ali você dá a sua opinião, e aquela sua opinião você justifica ela por meio de argumentos, por meio de suposições, por meio de ideias que possam ali justificar aquela ação ou aquele comportamento. Então a argumentação ela tende a provar para alguém, né, digamos, que você está correto ou você está falando a verdade, tá bom? Então o argumento, a lógica, ela surge lá no período, por exemplo, da Grécia, tá? Com os filósofos e também com os matemáticos, né? Todos eles desenvolveram mecanismos de poderem ali explicar determinada situação, determinado fato, né, por meio de um argumento. Então esse argumento deveria ter a finalidade de justificar alguma situação que viesse a ocorrer no dia a dia, tá? Outro tópico importante, ó, a lógica tem por objetivo estudar os métodos e princípios que permitem distinguir raciocínios válidos de outros não válidos. Então é exatamente isso que eu falei. Então, argumentos que são válidos, raciocínios que são válidos ou raciocínios que não são válidos. Seriam raciocínios que podem ser provados por meio ali de algum teste, de alguma prova. E outros que não podem ser confirmados devido aí a alguma das informações não coincidirem com a verdade. O terceiro tópico fala assim, a lógica cuida das regras do bem pensar, se preocupa basicamente com a estrutura do raciocínio. É exatamente isso. Então, esse é o foco principal da lógica. Mas quando é que surgiu a lógica, né? Vou falar um pouco aqui dos antecedentes históricos. A história da lógica, então vou colocar aqui alguns destaques para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para colocar. Pronto. A história da lógica vai falar basicamente aí, ela data desde o período
384 a 322 a.C., ou seja, é bem antiga, é o estudo da lógica. E surge aí com o filósofo grego Aristóteles. Então, Aristóteles é um grande precursor do estudo da lógica no nosso mundo ocidental. E aí, já com as teorias dos silogismos. Tá? E o silogismo, o que é essa teoria que foi levantada por Aristóteles, né? É a teoria dos silogismos. Então aqui, pessoal, o silogismo tem a ver com significado, tá? Relevância. Então veja, essa teoria buscava analisar se os argumentos eram válidos, eram verdadeiros. O significado de determinado argumento era verdade ou era falso. Então, a partir desse estudo mais detalhado dos argumentos, né, foi possível aí considerar uma teoria que seria capaz de avaliar determinado argumento ou não. E essa teoria seria a teoria do silogismo, né, desenvolvida por Aristóteles. Aí, ó, lá mais adiante, os fundamentos da álgebra, da lógica, só foram publicados entre 1840 e 1910. Então, esse foi o período em que os fundamentos aristotélicos, desde a época de Aristóteles, né, foram publicados. Então, veja, é bem recente, né, o desenvolvimento, digamos assim, dessa teoria, desse estudo, né, relacionado à lógica. Então, foi organizado todo o entendimento que se tinha desde a época antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, foram organizados e publicados somente nesse período, no século XIX e no século XX. Né? Foi criado então os fundamentos da álgebra e da lógica. Foram estruturados, ou melhor dizendo, organizados. Então aqui, ó, Leibniz, esse cara aqui é também um dos expoentes no estudo da lógica e dos fundamentos da álgebra. Diz assim, ó: eu sustento que a descoberta da forma dos silogismos é uma das mais belas conquistas da mente humana. É uma espécie de matemática universal, cuja importância não é suficientemente conhecida. Então, isso aqui ele falou lá no meados ali do século XIX. Veja, ele falou algo aqui que é bem interessante, pessoal. O que é, na opinião de Leibniz, a lógica? A lógica seria uma matemática universal. Tá? E, novamente, ele dá ênfase aqui ao silogismo, né? Que são significados dos argumentos, a validade desses argumentos. Se eu posso conferir a um determinado argumento e dizer se ele é verdadeiro ou dizer se ele é falso, se ele é válido ou se ele não é válido. Então veja, a lógica, melhor dizendo, né? A gente pode dizer assim, a lógica foi desenvolvida muito mais ali no período ali que a gente chama de Idade Moderna, né? 1840 a 1910, né? Então veja, o que é a lógica em si? A lógica é um tipo de matemática onde a principal tônica dela é que você consiga estabelecer conexões de modo que estas conexões irão propor a você um determinado argumento, irão propor a você uma determinada informação, e essa informação você deverá julgá-la entre verdadeiro e deverá julgá-la eu falei entre verdadeiro, né? Você pode julgá-la entre verdadeiro ou falso. Então, essa é a principal meta do silogismo, a principal meta da lógica. Fazer você pensar, compreender os argumentos que estão ali diante de você e que você consiga fazer a devida conexão dos argumentos de modo que você encontre o valor daquele argumento. Se aquele valor será um valor verdadeiro ou se aquele valor será um valor falso. Se aquilo é correto ou se aquilo é incorreto. Então, praticamente é isso que a gente pode entender pela parte histórica, né? Que é uma das partes assim que geralmente não é muito cobrado em concurso, mas já caiu sim em provas de concurso, da Carlos Chagas, da Sebrasp. Então é importante você ter isso no seu caderno de estudos. Vamos adiante. Olha só, novamente vamos falar aqui do silogismo. Então, veja bem aqui, o primeiro tópico fala assim, toda regra tem exceção. Então, veja, toda regra tem exceção. Você já deve ter ouvido esta frase, né? Então, isto é uma regra. Ora, logo, deveria ter exceção. Veja aqui, ele coloca aqui, duas premissas. E aí ele parte
partindo dessas duas premissas, desses dois entendimentos, ele considera que deveria ter exceção, já que é uma regra. Aí ele conclui, e a conclusão é, portanto, nem toda regra tem exceção. Então veja, o silogismo, né? Eu preciso conectar cada uma desses argumentos de modo que eu consiga ter uma conclusão, ter um sentido, ter um valor. E aí, a partir disso, eu consigo considerar se as proposições, se as sentenças que foram ditas lá no início são verdadeiras ou se são falsas, tá? Porque aí elas vão interferir na minha conclusão. Vamos ver aqui o outro tipo aqui, ó. Outro exemplo que a gente pode utilizar dessa ideia de silogismo, né? De sentido, tá? De significado. Vamos ver. Deus é amor. Ok, Deus é amor. Aí, ó, o amor é cego. O amor é cego. Aí, ó, Stevie Wonder é cego. O cantor Stevie Wonder é cego. E aí, ó, nós temos uma conclusão. 3 frases declarativas estão declarando algo. E aí a conclusão é o seguinte, ó, logo, lembre que esse conectivo sempre dá a ideia de conclusão, não é? Logo, Stevie Wonder é Deus. E aí? A partir dessa sentença que a gente acabou de ler, nós podemos concluir que Stevie Wonder é Deus? Veja, então, olha aqui o exemplo aqui que está nessa imagem, né? O que está acontecendo na cabeça desse personagem? Está ocorrendo o quê? Várias conexões de argumentos, de fatos, de informações, com o objetivo final de se chegar a uma conclusão. Se aquilo é verdade ou se aquilo é falso. Então veja, o silogismo ele se preocupa muito em que você encontre o real sentido, o real valor do argumento, se ele é válido ou não. Então veja, se Deus é amor, o amor é cego, podemos dizer que Stevie Wonder é cego, essa é a afirmação, né? E a conclusão seria, logo, Stevie Wonder é Deus. Então, será que essa afirmação ela é de todo correta? Então você precisa fazer uma análise minuciosa de cada frase dessa e considerar a exceção, assim como foi aqui no exemplo anterior. Então, pessoal, é isso, pessoal, não é tão difícil assim. E aí, quando a gente tem cada uma dessas frases aqui, declarando informações acerca de determinado fato, a gente vem para o conceito que a gente vai estudar agora de proposições e conectivos, tá? Essas frases que nós podemos julgar entre verdadeiro e falso, elas são chamadas de proposição. Então, o nosso lar diz assim, ó, chama-se proposição a todo o conjunto de palavras, lembrando que pode ser palavras, né? Nesse caso, frases, períodos, né? Ou símbolos que exprimem um pensamento completo. Então, veja, tudo que exprime um pensamento completo, que declara algo sobre alguém ou sobre alguma situação, nós podemos chamá-la de proposição. Então, ó, tecnicamente, uma proposição é uma frase, tá? Que pode, uma frase, viu, gente? Uma frase que pode ser apenas verdadeira, ou falsa. Então, nós temos aqui uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, se encaixaria no critério, né, que nós chamamos de proposição. São os chamados valores lógicos de uma proposição. Então, verdadeiro ou falso, na lógica proposicional, nós vamos chamá-lo de valores lógicos. Então, esses valores lógicos, que podem ser falso ou verdadeiro, são os valores de uma proposição. Jamais nós teremos um terceiro valor, tá? Então, quando a gente tem uma proposição, que é uma frase que ela conclui um determinado pensamento, nós podemos julgar essa proposição em verdadeiro ou falso. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para que vocês entendam melhor isso que eu acabei de falar. Então, aqui os exemplos. O primeiro exemplo é: 10 é menor que 7. Então, vejam, essa é uma afirmação, é uma frase que tem sentido completo. 10 é menor que 7. Bom, será que a gente pode julgar essa frase em verdadeiro ou falso? Sim, nós podemos julgar. E sabemos que 10 não é menor que 7. Ora, se a frase diz que 10 é menor que 7, podemos dizer que essa frase é uma frase falsa. Perceba que nós conseguimos julgar, não é? Julgar, vou usar essa palavra, tá? Julgar a frase, julgar a proposição. Então, o que seria a proposição? Uma frase que eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Vamos aqui para o segundo exemplo.
Segundo exemplo diz assim: ela é muito talentosa. Ó. Ela é muito talentosa. Essa é a frase em destaque. Será que ela é muito talentosa? Vamos analisar. Será que é possível a gente julgar essa proposição, essa frase, em verdadeiro ou falso? Sim, é possível. Agora, será que tem algo a mais aqui que pode ser uma casca de banana para a gente na hora de avaliar uma proposição? Sim. Sabe por quê? Porque essa proposição, gente, ó, ela é muito talentosa. Observe que no final da frase, ó, existe um ponto de exclamação. Então, toda vez que você tem um ponto de exclamação, ali você tem uma frase, nós chamamos de frase exclamativa, que indica ou que busca ali exprimir a ideia de emoção, a ideia de surpresa, a ideia de felicidade. Então veja, quando você tem qualquer tipo de frase que tenha uma exclamação ou um ponto de interrogação, que são frases que exprimem situações, problemas, emoções, questionamentos, tudo isso você não pode classificar, tá? De forma alguma como proposição. Apenas aquelas que você consegue julgar a frase em verdadeiro ou falso. Aí sim, ela vai se encaixar no nosso quesito e nossa classificação. Vamos lá para a sentença 3. Ó. Existem formas de vida em outros planetas do universo. Então aqui é uma afirmação. Nós vemos aqui, ó, pelo ponto, né, o ponto final. E aqui é uma afirmação dizendo que existem formas de vida em outros planetas do universo. Será verdade? Será que isso é falso? Eu posso julgar entre verdadeiro e falso? Eu posso atribuir um valor a essa frase? Sim. Se eu posso atribuir um valor, verdadeiro ou falso, então nós vamos chamar a frase 3 de proposição, tá? Essa é a ideia inicial do que seria proposição. Então aqui, ó, algumas conclusões, algumas considerações de tudo isso que eu falei agora nessa aula, tá? Em relação a essas três proposições. Ó. A frase 1, qual é a frase 1? 10 é menor que 7. É uma proposição, pois é falsa. Então a gente pode julgar essa proposição como sendo falsa. Claro que ela poderia ser verdadeira se os dados fossem, né, o argumento realmente fosse válido, as informações previstas ali fossem corretas. Vamos agora analisar a frase 2. Ó. Na frase 2, ela não está especificada, a frase não é, portanto, nem verdadeira, nem falsa. Logo, não temos uma proposição. Então, veja, ela é muito talentosa, aqui a gente tem um ponto de exclamação, e aí isso por si só já torna essa frase uma frase exclamativa, e aí a gente já exclui essa frase como sendo uma proposição, tá? Deixa de ser uma proposição. Já a frase 3, ó, é uma proposição, né? Embora não saibamos se é verdadeira, aqui, ó, a gente não consegue saber se é verdadeira ou se é falsa. É apenas uma das opções ocorre, claro, né? Apenas nós só podemos ter dois valores lógicos para uma frase. Nós só podemos dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Então veja, é muito simples o entendimento de proposição. A primeira nós vimos, 10 é menor que 7. Eu posso julgar essa frase em verdadeiro ou falso? Sim. Nós sabemos que 10 não é menor que 7, então 10 é menor que 7 seria falso. Então, beleza, perfeito. É uma frase que declara algo que a gente consegue julgar em verdadeiro ou falso. Então, vou chamá-la de proposição. No segundo exemplo, ela é muito talentosa. Veja, esse ela aqui, ó, é alguém qualquer pessoa. Agora, no final, a gente tem uma exclamação. Eu poderia, professor, ter um ponto de interrogação? Sim. Mas fazendo isso, se a gente identificar o sinal exclamativo no final da frase, nós poderemos concluir facilmente que esta frase não se trata de uma frase declarativa, e sim uma frase que exprime emoções, que exprime entusiasmo, tristeza, perguntas e etc, tá? Então, sendo assim, a gente já descarta, não pode ser classificada como proposição, tá certo? Isso aí não tem jeito, você tem que decorar, meu amigo, você tem que memorizar isso aí que o professor está falando, anotando no seu caderno de estudo, tá? Tópico 3 é assim, existem formas de vida em outros planetas do universo. Beleza, essa frase, eu posso dizer se ela é verdadeira ou falsa? Eu posso julgá-la em verdadeiro ou falso? Sim, posso julgar em verdadeiro ou falso. Se eu posso julgar em verdadeiro ou falso, então eu posso dizer que esta frase é uma frase declarativa? Sim, perfeito. Além disso, eu posso dizer que ela é uma proposição? Perfeito. Esse é o raciocínio que a gente precisa levar para a nossa prova. E aí a gente vai desenvolvendo à medida que nós estamos estudando esse assunto, tá bom? Vamos continuando aqui. Então vamos analisar aqui
novamente essa ideia, né, de proposição, e aí a gente vai novamente aqui para o nosso slide para a gente ter algumas informações aqui que são elementares, né? Olha só, costuma-se usar a palavra proposição, novamente aqui a palavra proposição, para designar o significado de uma sentença ou oração declarativa, tá? Então, veja, nós temos aqui uma frase, uma sentença que vai declarar algo sobre alguém ou sobre alguma coisa, alguma situação. Então, aqui alguns exemplos, ó. João ama Maria. João ama Maria. Veja, essa é uma frase, né, que a gente percebe que há uma declaração, há uma informação aqui que está sendo dita, né, em relação a João. E aí diz aqui, ó, é o mesmo que Maria é amada por João. Sim, é a mesma coisa, tá? Só que agora os papéis se invertem, né? Aí a gente tem uma mudança na posição do sujeito, tá? Então é bem simples essa ideia. A gente pode julgar essa frase em verdadeiro. Novamente eu vou colocar aqui para vocês, ó. A gente pode julgar. Será que Maria é amada por João? Eu posso julgar em verdadeiro ou falso? Sim, posso colocar. Posso dizer que ela não é amada, falso. Eu posso dizer que ela é amada e confirmar o argumento, que ela é verdadeira. Então isso que você precisa entender. Se você entender que a frase você consegue julgar entre verdadeiro e falso, então automaticamente esta frase se trata de uma proposição, que é o tópico, um dos principais tópicos cobrados em lógica, tá? E agora a gente vai falar de maneira mais específica, né, das proposições. E é isso que eu queria que você deixasse bem claro aí no seu caderno de estudos, tá? Essas informações que eu estou passando para vocês em primeira mão, tá? Então veja bem, ó, toda proposição é uma frase. Então aqui ele já está afirmando, ó, toda proposição é uma frase. Mas, e aí ó, a gente tem a ideia de oposição, né? Esse conectivo da ideia de adversidade e oposição. Diz assim, ó, mas nem toda frase é uma proposição. Cuidado, viu, gente? Toda proposição é uma frase, perfeito. Mas nem toda frase é uma proposição. E a gente vai saber por quê. Uma frase é uma proposição apenas quando admite um dos dois valores lógicos. Então veja, se é proposição, obrigatoriamente a gente consegue julgar essa frase em falso ou verdadeiro. E aí aqui a gente vai dar alguns exemplos para vocês. Ó. Frases que não são proposições. Novamente, frisando as frases que não são proposições. Então veja, se você identificar as frases que não são proposições, inevitavelmente você vai conseguir identificar as frases que são proposições. Então, ó, olha só, pare, olha só o que tem aqui no final dessa frase, ou dessa palavra, né? Um sinal de exclamação. Pare! Então veja, é uma ordem, é um imperativo, um sinal que exprime alguma ideia de emoção, de circunstância, tá? E aqui, ó, a segunda sentença diz assim, ó. Quer uma xícara de café? Olha só no finalzinho aqui, ó, é uma pergunta, um questionamento. Eu não posso julgar essa frase em verdadeiro ou falso, porque se trata de uma pergunta. Então, já descarta aqui. Essas duas sentenças não são proposições. Agora aqui embaixo, frases que são proposições. E a gente vai analisar aqui cada uma delas e a gente vai julgar. Se cada uma dessas frases a gente conseguir julgar em verdadeiro ou falso, então sim, ela é uma proposição. Se não, a gente já descarta aí, tá? Então o tópico primeiro aqui, ó, diz assim, ó, a Lua é o único satélite do planeta Terra. Tá, esse argumento, eu posso julgá-lo em verdadeiro ou falso? Posso. Esse argumento é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, beleza. A gente julgou a frase de modo que a gente conseguiu atribuir um valor lógico para essa frase. A gente considera que essa frase seja verdadeira. Então, beleza. Então, é uma proposição. Vamos agora para a segunda frase. Salvador é a capital, olha só, do estado do Amazonas. Será que Salvador, né? Salvador é a capital do estado do Amazonas? Será? Será que a gente pode dizer se isso é verdade ou se isso é falso? Claro, é falso, né? Obviamente, Salvador é a capital da nossa Bahia, né? Querida Bahia. E não é a capital do estado do Amazonas. Por isso eu posso julgá-la como falsa. Então, beleza. Essa frase a gente pode julgar entre falso e verdadeiro? Sim. O argumento é válido ou é falso? É falso. Beleza. Então, a gente pode dizer que essa frase é uma proposição.
A segunda situação, o número 712 é ímpar, tá? Isso aqui é uma afirmação, e aí eu posso julgar essa afirmação em verdadeiro ou falso. Beleza, o número 712 é ímpar? Não, professor, é par. Beleza, então esse argumento é um argumento falso, não é válido. Então a gente pode julgar, né, essa frase como verdadeiro ou falso, então a gente vai classificar também como proposição. O próximo tópico fala assim, ó, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Beleza. Para quem sabe, né, quem estudou a teoria dos conjuntos e tudo mais, tá? Isso é um assunto para uma outra aula, a gente vai trabalhar no futuro. A gente vê aqui, ó, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E aí, pessoal, o que que é? A raiz quadrada de 2, para quem não sabe, né, vou colocar aqui para você. Será que a gente pode julgar essa frase como uma proposição? A gente pode atribuir um valor lógico para essa frase? Sim, né? Primeiro, ó, a raiz quadrada de 2 é esse símbolo aqui, pessoal. O radical tem o número 2. E a gente sabe, né, que a raiz quadrada de 2 vai dar um valor aí em dízima periódica, né? Um valor quebrado aí, ó, 1,4, não sei o que mais lá. E aí vai. Eu não vou colocar tudo não, tá? Porque não dá. Mas vai ser um valor ou um número irracional, tá? Porque se trata aí de um valor em dízima periódica, tá? Então, essa frase a gente pode julgar ela em verdadeiro ou falso? Sim, a gente pode. Nesse caso em específico, né, é uma frase verdadeira, então a proposição verdadeira. Então aqui eu listei para vocês, ó. A primeira proposição verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a quarta verdadeira. Então qual a diferença entre uma frase que não é proposição e uma frase que é proposição? A diferença é que na frase que não é proposição, nós temos aqui, ó, sinais que dão ideia, né, de emoção, que dão ideia de questionamento, de pergunta. Tudo isso aqui, quando você identificar em uma questão de concurso, você já elimina, não é proposição, não tem como você julgar aquela frase em verdadeiro ou falso. Já no segundo exemplo é diferente, né? As frases, todas elas que eu citei para vocês, fui falando uma por uma, a gente percebeu que a gente conseguiria facilmente fazer uma pergunta para a frase, né? Será que essa informação é verdadeira? Será que essa informação é falsa? É igual quando a pessoa chega para você e diz assim, olha, fulano, José é um homem trabalhador. José é um homem trabalhador. Então, na opinião dela, José é um homem trabalhador. Mas será que José é um homem trabalhador? Será que é verdade? Ou será que não é verdade? Então, cada pessoa vai fazer um juízo de valor, vai fazer uma análise, né? Um julgamento, digamos assim, daquela frase. Então, toda vez que você conseguir atribuir um juízo de valor, você consegue dizer se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade, então você está diante de uma proposição. Então, na próxima aula, a gente vai continuar o nosso estudo de proposições. Lembrando que nós estamos aqui numa série que foca, né? O nosso foco principal é você acertar o X lá na sua prova de concurso. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa parte mais chata, que é a parte da teoria, até você fixar bem, bastante. E aí a gente vai lá para os exercícios e você vai ver como vai ficar bem fácil trabalhando esse método teoria e exercício aqui no canal Concurseiro da NASA. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e por favor nos acompanhe aqui no canal, deixando aí o seu joinha e se inscrevendo aqui para que você possa acompanhar as nossas postagens, nossas aulas e continuar seguindo aí o nosso curso Acerte o X, Raciocínio Lógico Matemático. Forte abraço, fique com Deus, a gente se vê na próxima aula aqui no canal. Tchau! We are dreaming.